Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Lições Bíblicas. Quando ouvimos o nome Davi, nossa mente nos leva quase que instantaneamente para a imagem de um jovem pastor, uma funda na mão e um gigante derrotado a seus pés. Pensamos no rei que unificou Israel e estabeleceu Jerusalém como sua capital eterna. Mas a história de Davi é muito mais do que a sua luta contra Golias. É a jornada de um homem de carne e osso, com paixões intensas, falhas profundas e uma fé inabalável que o tornava um homem segundo o coração de Deus. Hoje, vamos mergulhar em 10 curiosidades que vão expandir sua visão sobre ele. Fique comigo até o final, porque a última curiosidade conecta o maior erro de Davi ao lugar mais sagrado de Israel. Vamos começar. Curiosidade número 1. Uma ascendência improvável. A linhagem de um rei era tudo em Israel, mas a de Davi tinha uma particularidade. Ele era bisneto de Ruth, uma mulher moabita. Conforme a lei em Deuteronômio, os moabitas eram excluídos da Assembleia do Senhor. Isso mostra desde o início que a escolha de Deus por Davi não se baseava em pureza de linhagem ou status, mas na graça soberana que quebra todas as barreiras humanas. Curiosidade número 2. Mais que músico, um inventor. Sabemos que Davi era um arpista excepcional, mas o livro do profeta Amós, capítulo 6, versículo 5, nos dá uma informação fascinante ao criticar os ricos que inventavam para si instrumentos musicais, assim como Davi. Isso indica que Davi era um inovador, criando novas formas e instrumentos para aprimorar a adoração a Deus. Ele não se contentava em repetir, ele criava para adorar. Curiosidade número 3. Os valentes de Davi, uma lealdade forjada no deserto. Em 2 Samuel, capítulo 23, a Bíblia lista os valentes de Davi, sua guarda de elite. Eram guerreiros com feitos sobre-humanos, mas o mais incrível é que a lealdade deles foi forjada quando Davi não era ninguém, um fugitivo na caverna de Adulão. Diz a Bíblia que se juntaram a ele todos os que se achavam em aperto, e todo o endividado, e todos os amargurados de espírito. Ele transformou um grupo de rejeitados no exército mais temido de sua época. Curiosidade número 4. Uma década como fugitivo. A jornada entre a unção e a coroação foi longa e dolorosa. Davi passou cerca de 10 anos fugindo da perseguição implacável do rei Saul. Ele viveu em desertos, escondeu-se em cavernas e teve que aprender a depender de Deus a cada instante. Foi nesse período que ele teve 2 chances claras de matar Saul e tomar o trono, mas se recusou a tocar no ungido do Senhor, mostrando um caráter e um temor a Deus extraordinários. Curiosidade número 5. A aliança de amizade com Jonatas. Uma das histórias mais belas da Bíblia é a amizade entre Davi e Jonatas, o filho de Saul. A Bíblia diz que a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Eles fizeram uma aliança de lealdade mútua. Anos depois, com Saul e Jonatas mortos, Davi honrou essa aliança. Ele procurou por algum descendente e encontrou Mefibosete, filho de Jonatas, aleijado. Davi o trouxe para o palácio e ordenou que ele comesse à mesa do rei para sempre, como um de seus próprios filhos. Uma lição poderosa sobre lealdade e gratidão. Curiosidade número 6. Ungido rei por 3 vezes. A confirmação do reinado de Davi foi um processo. A primeira unção foi privada, pelo profeta Samuel. A segunda foi pública, mas parcial, quando a tribo de Judá o aclamou rei em Hebrom. Somente 7 anos depois veio a terceira e definitiva unção, quando todos os anciãos de Israel o reconheceram como rei sobre toda a nação. Cada etapa foi um teste de paciência e fé no tempo de Deus. Curiosidade número 7. Salvo de um pecado pela sabedoria de uma mulher. Em 1 Samuel, capítulo 25, encontramos um Davi furioso, prestes a aniquilar a casa de um homem rico e insensato chamado Nabal. Mas a esposa de Nabal, Abigail, agiu com sabedoria. Ela foi ao encontro de Davi com presentes e um discurso humilde e sábio, que o fez cair em si e perceber que estava prestes a cometer um assassinato por vingança. Davi, em sua grandeza, ouviu a voz da razão e agradeceu a Deus por tê-la enviado. Isso mostra que, mesmo poderoso, Davi era humilde o suficiente para ser corrigido. Curiosidade número 8. A adoração extravagante que gerou desprezo. Quando a Arca da Aliança finalmente chegou a Jerusalém, a alegria de Davi foi explosiva. Ele dançou e celebrou com todas as suas forças, vestindo uma simples estola de linho como um sacerdote.
Sua esposa Mical, filha de Saul, o desprezou por agir de forma vulgar, sem a compostura de um rei. A resposta de Davi é uma declaração de propósito. Perante o Senhor, me alegrarei, e ainda mais do que isto me envilecerei. Para Davi, a adoração a Deus estava acima de sua própria reputação. Curiosidade número 9. O arquiteto do templo que não construiu. Deus negou a Davi o privilégio de construir o templo por ele ser um homem de guerra. Mas isso não o impediu de ser o arquiteto e o principal patrocinador do projeto. Em 1 Crônicas, vemos os detalhes. Davi preparou toneladas de ouro, prata, bronze e ferro. Ele entregou a seu filho Salomão as plantas detalhadas para cada parte do templo, que ele havia recebido por inspiração divina. Ele foi a visão por trás da maior obra de Israel. Curiosidade número 10. O pecado do censo e a compra do lugar sagrado. Perto do fim de sua vida, movido por orgulho, Davi cometeu um grave pecado. Realizou um censo militar para saber a força de seu exército, confiando nos números e não em Deus. Como julgamento, Deus enviou uma praga que matou 70.000 homens. Arrependido e quebrantado, Davi intercedeu pelo povo. Deus o instruiu a construir um altar em um lugar específico para parar a praga. A eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi até lá e insistiu em comprar o terreno, dizendo a famosa frase: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. E aqui está a conexão final e surpreendente. Aquele terreno, a eira de Araúna, comprada por Davi como um ato de arrependimento pelo seu maior pecado de orgulho, tornou-se o exato local onde Salomão, seu filho, construiria o templo sagrado de Jerusalém. O lugar do pecado e do arrependimento de Davi tornou-se o lugar do encontro entre Deus e o seu povo por gerações. Incrível, não é? A vida de Davi é uma tapeçaria tecida com fios de coragem e medo, de fé e falha, de pecado e arrependimento. Ele nos ensina que Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações que, mesmo quando erram, sabem se quebrar e voltar para Ele. Se este estudo aprofundado tocou você, demonstre seu apoio deixando o gostei, se inscrevendo no canal Lições Bíblicas e compartilhando o vídeo. E a pergunta que eu deixo hoje é: qual lição da vida de Davi mais fala ao seu coração? Conte para a gente nos comentários. Muito obrigado por sua companhia. Fique com Deus e até a nossa próxima e profunda lição bíblica.